sobre orar sem cessar, eu teria que me pegar no tema e falar uma coisa que está muito óbvia, né? Fica até meio difícil de explicar alguma coisa quando você fala de orar sem cessar, porque é óbvio, está claro que é para orar sem parar, orar sempre, orar continuamente, orar incessantemente, orar sem cessar. Essa é a gente pode dizer que é um mandamento da Bíblia para a igreja cristã, orar sem cessar. Pastor, tem algum mandamento que o cristão tem que seguir? Tem, orar sem cessar. Então, isso é um mandamento, é uma preparação para a nossa vida cristã. E eu quero falar um pouquinho baseado nisso, e depois a gente volta, emenda tudo, dá um nó e vê se vai dar certo o nosso nó. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 20. Mateus 24, 20. Essa é a oração que eu considero a mais esquisita da Bíblia. É a oração mais esquisita da Bíblia. Olha o que diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Do que está acontecendo aqui? Jesus é quem está falando, e Jesus está fazendo uma pregação para os seus discípulos, uma mensagem profética para os discípulos, e Jesus está explicando as coisas que vão acontecer no futuro, que ainda estão muito longe de acontecer. Para eles, né? Para eles, na dimensão deles, ainda estaria muito longe. Para nós, talvez esteja perto, a gente não sabe. Mas Jesus está fazendo essa pregação profética para os discípulos, e ele está dizendo que vai ter um momento em que o anticristo vai se levantar contra o remanescente judeu e vai perseguir esses judeus. E que esses judeus vão ter que fugir de casa, fugir do trabalho, fugir de tudo que estiver fazendo e sai correndo. E Jesus fala: não desce em casa para pegar nada, não vai pegar uma blusa, não vai pegar um casaco, não vai pegar comida, não vai pegar nada, corre, só corre, sai correndo, porque o negócio vai ficar feio para quem não fugir. Isso não é para a igreja, isso não é para nós, é para os judeus. E aí Jesus, no meio dessa mensagem, ele diz assim: e orem, para que no dia da fuga, a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que eu acho que essa oração ela é esquisita? Que controle que você tem das coisas que acontecem no mundo, que acontecem na sua vida? Praticamente nenhum. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que no dia do sábado, o judeu não podia caminhar mais do que 1.000 e poucos metros. 1 quilômetro e um pouquinho, que é o que eles podem caminhar no sábado. Deus sabia que no inverno, ali na região da Judéia, chove muito, e transbordam os rios, transbordam os córregos. E para fugir, tendo que atravessar córrego, tendo que atravessar rio, fica difícil. Mas Jesus, se Deus sabe que é difícil fugir no sábado, e difícil fugir no inverno, por que então que Deus vai fazer que o dia da fuga seja no sábado ou seja no inverno? Deus quer piorar a situação para eles? Mas se Deus quer piorar a situação para eles, então por que Jesus manda eles orarem para que a fuga não aconteça no sábado nem no inverno? Ficou confuso agora, não ficou? Se Deus quer dar o livramento para Israel, por que Deus vai fazer o dia da fuga ser num dia que
complicado para eles. Então aí eu acho esquisita essa oração, porque você vai orar pedindo uma coisa para Deus que Deus já podia ter feito, já para livrar você. E aí a gente fica complicado. Por que então que Deus, ou Jesus, insiste com eles para orarem, para que a fuga não seja no dia do sábado nem no dia do inverno? Porque tem um detalhe da oração, que é onde eu quero trabalhar essa noite, nessa mensagem. Que a oração, ela nos faz ser participantes da ação divina na terra. Quando nós oramos, nós não estamos simplesmente pedindo coisas. Às vezes você vai orar e você só pede. Às vezes você pede até coisas boas, coisas importantes, coisas necessárias, mas você só pede. E a ideia que a gente tem na nossa cabeça é que orar é pedir. A gente aprendeu que orar é falar com Deus. Mas falar com Deus por quê? Porque quando a gente ora, a gente se torna participante do que Deus quer fazer no planeta Terra. E quando Deus faz aquilo que Ele queria fazer, e nós participamos desse mover, vamos dizer assim, nós estamos também conhecendo mais a Deus. Porque Deus se revela através das coisas que Ele faz. Então, orar é se tornar coparticipante da natureza divina, da glória divina, da paternidade divina. Quando nós estamos orando, nós estamos participando de Deus, juntamente de Deus. Deus, Ele sempre se revelou na Bíblia através da oração das pessoas. Deus revela o caráter dele, revela quem Ele é, através da oração das pessoas. Moisés está diante do Mar Vermelho. O povo atrás dele, os egípcios chegando. O que eu vou fazer agora? Moisés ora a Deus. Senhor, o que eu faço agora? O que Deus faz? Deus podia simplesmente ter assoprado o vento de Deus, aberto o mar no meio, e ali o povo passaria. Mas Deus não fez isso. Deus falou para Moisés: levanta a sua vara. E quando Moisés levanta a vara, o povo vê Moisés com a vara erguida. E o mar começa a abrir, e o povo está vendo. E com isso, Moisés é destacado diante do povo como homem de Deus, como profeta de Deus. E Deus se revela através de Moisés. E Moisés se torna participante, a oração de Moisés se torna participante do que Deus queria fazer. Deus fez isso com Elias, o profeta Elias. Deus fez isso com Davi. Deus fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus fez isso com Daniel na cova dos leões. Deus fez isso com todos os apóstolos, Paulo, Pedro, João, todos que a gente vê a história deles na Bíblia. Eles oraram, e enquanto eles estavam orando, que Deus começou a agir, eles passaram a se tornar participantes do mover de Deus, participantes do agir de Deus. Então, orar é entrar em coparticipação com a ação divina. E com isso, Deus se revela. Quando você faz uma oração
e Deus responde a sua oração, como você se sente? Você se sente feliz, você se sente especial, você se sente amado, você se sente importante. Tudo isso é Deus se revelando através da sua vida. Porque Deus está revelando a glória dele através da sua vida. Você está se tornando participante do mover de Deus, do agir de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Amém? Nós somos participantes de várias coisas espirituais, a Bíblia nos diz. Vamos ler alguns versículos agora aqui para a gente poder ir para a conclusão. Nós somos participantes em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. E o versículo 14 depois. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós somos participantes da vocação, do chamado celestial. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, vamos treinar agora um pouco. Você é participante do chamado celestial. Vamos para o 14, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Fala para o irmão que está do seu lado, você é participante de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado aí, você é participante do Espírito Santo. Hebreus 12, 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, que é Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Fala para o irmão que está do seu lado, você é participante da santidade de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pedro 1, 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essa é forte, hein? Fala para o seu irmão aí, você é participante da natureza divina. Essa é forte. 1 Pedro, volta um livro aí. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Agora eu quero ver. Vamos explicar esse versículo para ninguém ficar chateado. Ele fala que você é participante das aflições de Cristo, para que do mesmo jeito que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus em glória, você vai participar da cruz, mas também vai participar da ressurreição. Amém? Então, Efésios 3, versículo 6. Efésios 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Fala aí para o seu irmão, você é participante da promessa em Cristo. Participante da promessa. Falta 2 versículos só para terminar. 1 Coríntios 9,
1 Coríntios 9, 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então fala para o seu irmão, você é participante do Evangelho. Amém. O último versículo, 1 Pedro 5, 1. O último. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Agora todo mundo gostou, né? Então fala aí para o irmão, você é participante da glória que há de se revelar. E aí a gente conclui dizendo que, se quando nós oramos, nós nos tornamos participantes da ação divina na terra, e essa ação divina ela é boa, perfeita e agradável, então por isso fica explicado o versículo orar sem cessar. Orar sem cessar, porque você está sendo participante constantemente da ação do que Deus está fazendo na terra, e Deus vai se revelar através de você, através da sua oração, e você vai ver a glória de Deus e vai se regozijar. Amém? Amém. Vamos orar então.